Salve, salve, estudantes, navegantes, pessoas interessadas em ciências sociais. Eu sou o professor Bernardo Caprara, esse é o canal Sociologia Artesanal, e o objetivo desse vídeo é conversar um pouco, trabalhar um pouquinho a distinção feita por Anísio Teixeira entre ciência e educação, e a função ocupada por ambas nessa inter-relação entre ciência e educação. A gente tem como texto base desse vídeo o texto escrito pelo próprio Anísio Teixeira, Ciência e a Arte de Educar, que está publicado na revista Educação e Ciências Sociais, volume 2, número 5, de 1957, acessível aí na internet. A ideia geral, então, do professor Anísio Teixeira é que as ciências oferecem instrumentos para a arte de educar, que é, por sua vez, uma prática autônoma. Antes da gente, então, desenvolver com mais detalhes esses argumentos, eu gostaria de pedir que vocês deixassem o like aqui no vídeo, gente? Que se inscrevam no canal, que sigam ali a sinetinha, apertem na sinetinha, para que a gente possa, então, levar o conhecimento sociológico o mais longe que nós conseguirmos nesta rede. Bom, gente, então, qual é essa distinção do Anísio Teixeira entre ciência e arte de educar? Como é que a gente pode pensar isso aí? O professor Anísio Teixeira, um dos grandes educadores da sociedade brasileira, vai nos dizer então que a educação é uma arte. E a arte é algo muito mais complexo do que uma ciência. Uma arte, para o Anísio Teixeira, é um modo de fazer. Modos de fazer envolvem conhecer uma matéria com que se está lidando, envolvem métodos de operar com essa matéria, e envolvem também um estilo próprio, um estilo pessoal, de executar uma atividade, de executar então esse modo de fazer alguma atividade. A educação então não busca atingir a perfeição das belas artes, vai nos dizer Anísio Teixeira. Mas a relação que a educação então tem com a ciência não é a de criar uma ciência da educação, necessariamente, mas de que a ciência ofereça, então, um suporte para a atividade educacional. Então, tratar-se-ia, o que a gente tem em jogo para o Anísio Teixeira de oferecer à educação as evidências científicas para aprimorar os métodos de ensino. Então, a ideia é que a ciência examine e analise os fenômenos educacionais, fornecendo elementos que ajudem os educadores, na sua arte de educar, a desenvolver o seu modo de fazer educacional, a sua arte de educar. Anísio Teixeira vai dizer que é preciso distinguir o campo da ciência do campo da aplicação do conhecimento, da prática ou da arte de educar. Teorias científicas não ofereceriam ao prático, ao educador, regras de operação, mas sim recursos intelectuais para observar e guiar melhor a ação do educador no campo de atuação do educador, no caso, na educação. Então, a ciência ela ofereceria recursos para ajudar a guiar melhor a ação na arte de educar que o educador, então, vai praticar no seu cotidiano. A ciência seria um intermediário, um recurso indireto para o educador, não uma regra de operação. Muito já se aplicou de forma irreflexiva, dirá Anísio Teixeira, de maneira direta e irreflexiva, ditames, considerações científicas na educação, que reduziram então a complexidade do processo educacional. Os conhecimentos intelectuais, eles podem, dirá Anísio Teixeira, ajudar as práticas educacionais, mas essas práticas são muito mais complexas para que se possa fazer então uma aplicação direta e reflexiva. A prática educativa ela tem que beber de todos os saberes humanos, beber em todos os saberes humanos, da filosofia à antropologia, da psicologia à sociologia. Mas todo o saber humano deve ser transformado na arte de educar com imaginação e criatividade, em algo mais plástico e sensível, que possa então ser considerado mais sabedoria do que conhecimento.
A diferença entre conhecimento e sabedoria, nesse contexto proposto pelo Anísio Teixeira, é de que a sabedoria é, antes de qualquer coisa, a subordinação do saber ao interesse humano, e não ao interesse do saber pelo saber, ou ao interesse desse ou daquele grupo social, mas ao interesse humano como um todo. Por isso, os conhecimentos científicos sobre educação não são, por si só, conhecimentos educacionais. O ateliê, a oficina ou o laboratório do educador é a sala de aula. E as análises científicas devem fornecer subsídios para o educador observar e diagnosticar melhor as situações de sala de aula. Por exemplo, as avaliações de larga escala, servem para ajudar no diagnóstico dos macro problemas educacionais, mas não devem ser usadas como um hierarquizador rígido de QIs ou como uma verdade absoluta sobre o cenário educacional. As ciências, então, nesse sentido, oferecem dados importantes para o educador, mas os modos de fazer, a arte de educar, é o próprio educador que vai desenvolver nas complexas situações da prática educativa. Como a medicina não é a ciência de curar e a engenharia não é a ciência de construir, mas ambas são as artes de curar e de construir, a educação é a arte de ensinar, é a arte de ensinar e de aprender. Essas artes, elas recorrem às diferentes ciências para informar as suas práticas. Os cientistas sociais, por sua vez, devem investigar as práticas educacionais e escolares e oferecer instrumentos para a arte de educar. Os educadores, diante dos problemas práticos, vão utilizar esses instrumentos da ciência e também vão agir de acordo com a ciência ao observar com atenção a sala de aula, ao registrar essas suas observações, ao descrever os procedimentos que vão adotar, os resultados que vão obter, para que então qualquer pessoa possa analisar os seus registros e eles possam servir de base para outras pesquisas. O educador precisa ter em mente, então, para o Anísio Teixeira, que o aprendiz nunca aprende uma habilidade isolada. As habilidades aprendidas se relacionam com gostos, com aversões, com desejos, com inibições, com inabilidades, em radiações, expansões e contrações, como diria John Dewey, que é um autor que o Anísio Teixeira vai importar, vai trazer para o contexto brasileiro. Um exemplo que o Anísio Teixeira dá é que é preciso que o educador conheça as teses científicas sobre a alfabetização, mas a situação de alfabetizar alguém é uma situação muito mais complexa do que qualquer instrumento que qualquer ciência poderá oferecer ao educador. Então, o processo educativo se identifica com o processo da vida, tendo como finalidade, nas palavras de Dewey, o crescimento do indivíduo, um acréscimo, um refinamento, uma modificação no comportamento humano. Os objetivos do processo educativo devem ser elaborados por aqueles que participam do processo, entendendo o educador como o participante mais experiente e mais sábio dessa relação. Para fechar, então, o nosso vídeo, gente, ciência e educação são coisas diferentes, Resumindo, sintetizando o que a gente falou até aqui. Ciência e educação são coisas diferentes. As ciências sociais, por exemplo, devem estudar os fenômenos educacionais e fornecer instrumentos, dados, teorias, para os educadores melhorarem a sua atuação prática na arte de ensinar. A arte de educar, a arte de ensinar, é feita de complexidades. E a educação não deve ser voltada para a memorização enciclopédica dos conteúdos, mas, isso sim, para a criação de sujeitos que analisem o mundo e a vida de modo a despertar suas qualidades e a fomentar a democracia. Dito isso, gente, eu finalizo então esse vídeo pedindo para vocês deixarem o like de vocês aqui no vídeo, pedindo então para que vocês se inscrevam no canal, apertem na sinetinha, para que a gente possa levar o mais longe possível aqui nessa rede o conhecimento sociológico que a gente está propondo. Valeu? Aquele abraço.